Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira. E aqui é o nosso curso de Psicanálise Pastoral. Qual que é a ideia? É nós estarmos estudando o conceito freudiano de psicanálise. Estamos aprofundando. E também fazer o link com as terapias. Estamos avançando aqui para terminarmos os nossos encontros da terapia da ressignificação. Então fica aí no aguardo que nós vamos transmitir para vocês aqui em que data que acontecerá o nosso terceiro encontro presencial para falarmos da terapia da ressignificação. Hoje nós estamos tratando do assunto conceito de negação em Freud e Aristóteles. Portanto, vamos já para a nossa aula nesta noite. Quero dar aqui as saudações iniciais para o nosso irmão José Fernandes, que está aqui conosco, dando aqui a graça e a paz. Também a nossa irmã Gislene Cinta, dando boa noite. A paz do Senhor a todos. Conosco aqui nosso irmão José Silva, que a paz seja convosco. Nosso irmão pastor Edson Ribeiro, Shalom Adonai. Também nosso irmão Lorival Silva, dando a paz. E o nosso amado irmão Erlan Alencar. Sejam todos bem-vindos. Chegou também aqui o nosso irmão Santos Paulo. Tema da nossa aula dessa noite, conceito de negação em Freud e Aristóteles. Vamos revisar aquilo que nós já vimos na palestra da semana passada, para a gente poder avançar. Até o momento, desde o início desse curso, Schopenhauer e Freud, um elo inegável. Tragédia grega e psicanálise, a outra cena e o Édipo. Filosofia pré-socrática e psicanálise. Sob a presença de Sócrates na psicanálise. O banquete de Platão, uma revisita à transferência em Lacan. Tudo isso nós já estudamos no nosso curso até aqui. E agora nós estamos aqui. Freud e Aristóteles, sobre o conceito de negação. Expliquei para vocês sobre o processo intelectual e afetivo e o conceito de negação. Passamos para vocês aqui sobre a aceitação intelectual, o conteúdo reprimido, confirmar ou negar. Expliquei para vocês que, em primeiro lugar, Freud distingue, pautado na tradição filosófica, duas funções do juízo, de atribuição e de existência. Cheguei nesse ponto em que haveria, segundo a formulação freudiana, um eu de prazer que atribuiria aos objetos um caráter bom ou mau e que deseja excluir de si todo o mal e introjetar tudo o que é bom. E chegamos neste ponto da nossa palestra da semana passada. Aí eu recomendo que você que não assistiu, retorne. Depois que você terminar aqui, encontra o tempo, retorne para que assim o conteúdo fica bem claro aí no seu juízo, na sua consciência, na sua razão. A experiência ensinou que é importante não apenas que uma coisa, objeto de satisfação, possua característica boa, isto é, mereça o acolhimento no eu, mas que também se ache no mundo exterior, de modo que seja possível apossar-se dela em caso de necessidade. Quando falamos aqui sobre a busca do objeto lá fora, você vê que o tema da nossa aula de hoje é o eu realidade e o eu fantasmático. O que temos descoberto através do estudo do cérebro? É de que, para o cérebro, você com 5 anos de idade, para o cérebro, esses seus 5 anos de idade, que foi há tanto tempo atrás, está tão fresco na memória, mas tão fresco, que ele não faz uma divisão entre você com 5 anos e você com 35 ou 55.
para o cérebro, a cena está acontecendo agora. Ou seja, você está com 5, 25, 35 e 45 ao mesmo tempo, simultaneamente. A divisão lógica de que o tempo passou, de que você não está com 5 anos, 25 anos de idade, é algo racional. Você está racionalizando a linha do tempo, as experiências que você passou. Mas, sem isso, o cérebro entende que você, com 5, 15, 25, 35, está vivendo simultaneamente no mesmo tempo. Você está com mais de 35, mas para o cérebro você está com 5 ou 25. Aí vem a razão que diz, não, peraí. Isso aí foi no passado. Você já não tem mais aquele comportamento, sentimento e pensamento que você tinha com 5 anos de idade. Pode parar por aí. Quer dizer que você cresceu. Mas é um processo de intelectualização, de intelectualidade, de entendimento, de raciocínio, de razão. Ponto. Aí, o Freud, estudando, ele fala sobre o objeto de satisfação. Aí você imagina que o objeto de satisfação de uma criança com 3 anos de idade é a sua chupeta, a sua mamadeira, a sua fralda, o seu travesseiro. Esse é o objeto de satisfação. Mas aí, de 3 é para 30 anos. Não dá mais para pensar numa pessoa com 30 anos correndo atrás de chupeta, fralda, mamadeira e travesseiro para dormir. Só que o cérebro já gravou aquela experiência prazerosa que você tinha com a chupeta, a mamadeira, o travesseiro de dormir. E o que faz agora o seu inconsciente? Ele quer esse prazer de volta. Só que ele quer esse prazer sempre mais. É uma coisa que ficou marcante. Aí vai surgindo o eu fantasmático. Você tem o eu realidade, esse agora do dia 13 de novembro de 2024, o eu realidade, e você tem esse eu fantasmático que ele vive como uma espécie de assombração em busca de um prazer que já se foi, mas que precisa voltar. Então, você vai entender isso aqui daqui a pouco um pouquinho mais. Saudações para a senhora Josileia, dando a paz do Senhor Jesus. Amém. Alcirlei Costa, graça, paz e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo. Também o nosso irmão Lucivando, dando aqui a paz do Senhor Jesus. Paz, meus irmãos. E aí? Que doutrina estranha, não é? Pois então, a constituição desse eu realidade se encontra assim, marcada pela perda do objeto e por um descolamento em relação ao âmbito percebido. Perdeu o tempo da fralda, perdeu o tempo da mamadeira, perdeu o tempo da chupeta. Esse tempo já se foi. Mas e o prazer? O prazer está gravado no inconsciente. Aí o eu realidade, ele diz o seguinte, cai na real, por quê? Porque esse tempo passou. Você perdeu aquele objeto de prazer. Houve um descolamento com relação ao âmbito do percebido. Afirma Freud que a necessidade de formação desse eu realidade advém da experiência e que a representação que formamos daquilo que foi percebido não é necessariamente fiel, podendo ser distorcida ou mesclada com outros elementos. Esse eu, assim, se formaria pelo encontro com a perda do objeto e pelo reconhecimento do aspecto eminentemente fantasmático de nossas representações. Como o tempo passou, você deixou de ser criança, mas o inconsciente ele quer a reprodução daquele prazer que está gravado ali. Aí vai surgindo esse eu fantasmático, que é o seguinte: nós temos que trazer aquele tempo de volta. Alguns chamam de nostalgia. Então,
se você tem nostalgia, você coloca aí na internet comercial dos tempos antigos, dos anos 80, dos anos 90, brinquedos que passavam no comercial da televisão lá nos anos 80. Aí vem aquela musiquinha, e musiquinha que vendia café, musiquinha que vendia achocolatado, os super brinquedos que a gente nunca tinha condições de comprar e nem o pai, virava só promessa não cumprida. Aí o teu inconsciente, ele é acionado neste momento pela musiquinha e pelas frases. Então, a musiquinha de na hora de tomar café, qual café? É café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Quer dizer que você é levado para um tempo na sua vida que para o cérebro está acontecendo agora. Mas isso aí é um eu fantasmático. Não é o eu realidade. Não é o caso concreto que você tem agora. É possível, então, acessar o material que está ali inconsciente, o material que está recalcado e que vai produzir uma sensação prazerosa, mas também saudosista, nostálgica. E essa nostalgia, ela traz uma espécie de desespero, porque é o paraíso perdido. Aí você percebe que não é a fralda, não é a chupeta, não é o travesseiro de dormir. É algo muito mais anterior. É o paraíso perdido. É o que a gente chama de saudade do céu. Vontade de voltar para casa. A alma buscando um prazer muito maior do que as coisas que estão lá na frente. E nessa tentativa das pessoas tentarem voltar para o passado, aí vem a teoria da viagem no tempo. Se eu pudesse voltar, tá bom. Você como terapeuta, você como analista, você faz essa pergunta. Se você tivesse o poder de voltar no tempo, voltar na sua vida, em que momento? Olha a pergunta mágica, hein? Em que momento da sua vida você voltaria? Mas assim, aí você vai formulando. Você pode voltar naquele momento. Você alteraria o quê? Você mexeria no quê? Essa pergunta é totalmente psicanalítica também. Ela é totalmente proposital. É para tirar o material recalcado mesmo. É para saber aonde que está ali o carnegão. Se você pudesse voltar no tempo, neste exato momento, você voltaria 5 anos ou 10 anos? Você voltaria na sua adolescência ou você voltaria na sua infância? Se fosse para mudar, você mudaria o quê? Aí vem o efeito borboleta. Qual que é o efeito borboleta? Se você mexer em alguma coisa lá do passado, você não vai chegar no presente, no eu realidade, do jeito que você é hoje. A consequência do trauma que você traz hoje é porque lá no seu passado algo foi mexido e não foi resolvido. E vem carregando isso até esse momento. Se fosse possível voltar lá e fazer de outra forma, tomar outra decisão, seguir outro caminho, evitar um sofrimento, qual seria o momento? Eu costumo dizer para mim mesmo, né? Na minha autoanálise, eu costumo dizer que foi nos meus 16 anos de idade. Eu digo na minha autoanálise, passando em revista. Bom, eu aos 16 anos, eu tive uma oportunidade de ouro ou de diamante, de fazer uma mudança na minha vida profissional que teria me transformado numa outra pessoa. Conheci uma professora que trabalhava num grande banco, numa agência bancária, lá na Avenida Paulista. E eu era um office boy de escritório pequeno, um office boyzinho. Andava com marmita para cima e para baixo.
Você imagina? Aí, estudando, a professora viu o potencial que eu tinha naquela época, que eu não via aquele potencial. Era um, um complexo de inferioridade muito grande. E aí a gente vai ainda estudar sobre o complexo de inferioridade mais a fundo. Isso nas mentorias, tá bem? Nas mentorias eu vou falar com vocês sobre o complexo de inferioridade. Mas tinha um complexo de inferioridade muito grande. E eu não me imaginava trabalhando numa agência bancária na Avenida Paulista, num dos bancos mais renomados. A professora viu o potencial em mim que eu não via de jeito nenhum. 16 anos, estava na quinta série. Ela me disse assim: traz um currículo. Traz um currículo que eu vou apresentar para o meu gerente e você vai trabalhar comigo lá no banco. Como eu não me via capaz, eu fiquei com medo, com muito medo, e não só não levei o currículo para ela, como também, assim, eu não continuei nem os estudos. Tamanho foi o complexo de inferioridade e medo de enfrentar essa realidade. Então foi ali. Foi ali que eu perdi a grande oportunidade de mudar toda a minha vida. Não estaria com vocês aqui, talvez não seria nem crente, sabe Deus, os caminhos por onde eu teria andado. Mas isso é uma reminiscência, isso aqui é o eu fantasma que está falando. É quando você faz aquela sua análise. Pode ter sido nesse momento, pode ter sido no momento anterior. Por quê? Porque a vida vai, que nem as árvores, né? Vai criando galhos, vai se abrindo. Qual galho que deveria ter sido cortado? Qual decisão não deveria ter sido tomada? Qual momento que você deveria ter fincado o pé no chão e teimado até a morte, se fosse necessário, mas não tinha mudado de opinião e mudou? Tudo isso aí é o eu fantásmico ou fantasmático, fazendo uma interlocução com você. E você, no lugar de um analista, vai liberando esse eu fantasmático do seu paciente para que ele possa conversar com esse eu fantasmático mesmo, que fica perambulando em volta da sua consciência, da consciência da pessoa, causando um remorso, uma tristeza, um arrependimento tardio e até uma raiva de si mesmo. Como eu sou burro, como eu sou burra, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Até quando eu vou ser tão lerdo, uma lerdona assim? Porque esse eu fantasmático, ele não poupa adjetivos ou desqualificativos. Não, ele é muito autêntico, então ele é até agressivo. Aí vem a pessoa com retaliação. Aí está a teoria. É importante salientar também o recorte eminentemente prático da concepção freudiana de juízo, urteio. Assim, Freud define no texto o julgar. Julgar é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora, põe fim à protelação devida ao pensamento e conduz do pensar ao agir. Porque eu não posso ficar no eu fantasmático. O eu realidade ele é exigente. E a função da terapia é justamente descontaminar o pensamento, o sentimento e o comportamento. É descontaminar mesmo a palavra. A função da terapia é desintoxicar o eu, é deixar ele leve, para que o id não fique tomando conta. Essa parte você já aprendeu bastante. É isso. O eu realidade tem que tomar o controle, tem que ficar no controle, e não o eu fantasmático. Daí vem a função do juízo, que põe fim à protelação devida ao pensamento e conduz do pensar ao agir. Diante desse fato, o que é que eu vou fazer agora? Não dá para eu voltar aos meus 16 anos de idade. Não dá. Não dá para eu voltar lá, procurar a professora Rose
ir lá quando eu tinha 16 anos, não tem essa máquina do tempo, não dá para falar para ela, agora eu estou em coragem de fazer um currículo e me tornar office boy de um dos maiores bancos que existe no Brasil, com uma super agência na Avenida Paulista, porque eu quero mudar o meu destino e meu futuro. Isso não dá mais. Aí o eu realidade diz, Rogério, você tem 48 anos. Com 48 anos, existem as mudanças na lei previdenciária. E você, de acordo com a lei atual, precisa somar aí seus 35 anos de trabalho. 35. Você vai se aposentar só depois dos 65 anos. Eu comecei a trabalhar com 13, registrado, só que eu não trabalhei o tempo todo. Eu tive anos aí de desemprego. E como que anda a saúde? Como que anda a economia? Então, o que você vai fazer com a sua aposentadoria? Esse mesmo eu fantasmático do passado conversa com o Rogério e fala, e aí? Então, o eu realidade, que é o mesmo que fala com você aí, o eu realidade, diz, não espere chegar aos 65 anos e nem as mudanças na Previdência. Você está com saúde, condição mental, condição motora e uma certa condição que dá para você fazer uma faculdade de um sonho de muito tempo, uma faculdade voltada para o direito. Mas uma faculdade, mais uma faculdade, agora. Vou ficar na educação mesmo. Vou começar direito, vai demorar 5 anos. Estou com 48, então vai demorar aí 53 anos. É a época da minha aposentadoria. Se tudo tá encaminhando bem, 56 eu estou com a carteirinha da ordem. Aí eu vou começar a advogar com 53 anos. Eu vou ficar correndo atrás de porta de cadeia. Eu vou montar um escritório. Vou para o previdenciário. O tributário, não tenho vocação para o tributário. Tribunal, né? Juiz, petição. Cansei. Cansou, mas aí chega a idade. Chega a idade e, puxa, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, agora estaria com a carteirinha da ordem, estaria com um escritório montado e eu ia atendendo as causas aí que vão aparecendo, ou fico no ostracismo, ou então numa nostalgia, numa culpa. Você vê, é isso. Então, o eu fantásmico, ou fantasmático, ele tem essa função de dar uma viajada para poder chocar você com o eu realidade e o seu eu realidade dizer o seguinte, menos. Pode ser que você não chegue lá. Você está no caminho. Aí entra o estado do juízo, ou o estudo do juízo, nos permite, quiçá, pela primeira vez, vislumbrar a gênese de uma função intelectual a partir do jogo dos impulsos instintuais primários. Julgar é uma continuação coerente da inclusão do eu ou expulsão do eu, que originalmente se dava conforme o princípio do prazer. Quer dizer, voltando aqui o exemplo da chupeta, da mamadeira e do travesseiro de dormir. É um eu instintivo. Isso me dá prazer. Por que a chupeta dá prazer? Por causa que ela tá na fase oral. Isso aí nós já estudamos lá na teoria sobre a libido da criança. Então, tá na fase oral e a criança vai sugando o bico da chupeta, que representa, obviamente, o seio falso da mãe. Não é, porque a mãe negou o seio para a criança. E como ela negou o seio, colocou o substituto, que é um bico de plástico. Não é o seio, mas, né, o cérebro não sabe.
E a fralda? Bom, a fralda, ela tem o cheiro do leite da mãe. Pronto. Então é isto. E o travesseiro de dormir, que é o aconchego. Tudo isso fica gravado no inconsciente, mas é a busca primária do nosso instinto, voltado para o prazer, da pulsão do prazer. Você cresceu. Não tem mais leite, não tem mais seio de mãe, não tem mais fraldinha, não tem mais travesseirinho. Acabou. Só que o cérebro não sabe disso. E ele quer que você satisfaça essa pulsão. Aí entra o intelecto. Aí entra a razão. E dá o choque de realidade dizendo, não, seu prazer agora é outro. Seu prazer agora é estudar, trabalhar, constituir família, adquirir um patrimônio, deixar um legado. É isso. São coisas que você agora está tomando esse tipo de consciência. Portanto, a função do juízo é dar esse amadurecimento e julgar é uma continuação coerente da inclusão no eu ou a expulsão do eu. Essa fralda não te pertence. Mas o trabalhar para ter uma aposentadoria mais tranquila, isso está presente, que originalmente se dava conforme o princípio do prazer. Ao ler esse texto, minha primeira surpresa foi a semelhança quanto à busca genética com relação ao de ânima, porque até aqui o que nós temos lido? Freud. E agora surge o Aristóteles, que vai ser o tema da nossa próxima aula. A formulação freudiana se constrói, se não sob a base aristotélica, ao menos em diálogo velado com ela, uma vez que esse texto clássico relaciona no trecho em questão a ordem judicativa atributiva com sua afirmação e negação, as operações do vivente, em particular do animal, calcadas na inclinação, órexis, que tem suas origens na experiência do prazer e dor, e que suscitam no animal o deslocamento, cuja finalidade principal pode ser resumida a perseguição ou fuga. Aí você anota aí a palavra órexis, inclinação, que é inclinação que tem a sua origem na experiência de prazer e dor, que coloca o animal para se deslocar, perseguindo ou fugindo. Eu vou aprofundar essa questão, esse conceito na nossa próxima palestra, tá bem? A órexis, existe uma inclinação na nossa natureza. Ou você está fugindo o tempo todo, ou está perseguindo uma coisa o tempo todo. Se você está fugindo da dor. Se você está buscando o prazer. Se você está perseguindo, é porque já teve esse prazer em algum momento e quer que esse prazer não acabe e aumente cada vez mais. Se você está fugindo, é porque a dor foi grande e você não quer passar por aquilo novamente, nunca mais. Ponto. 11h30, o olho pesado, hora de descanso. Paz.